O menino era ridicularizado na escola e expulso como um objeto indesejado. Mesmo assim, ele se levantou e pediu que parassem de intimidá-lo. Eles deveriam devolver a ele, como prometido, o prato típico da sua cantina. Havia um hambúrguer de lombo fresco, mas só havia cerca de 50 deles. Alguns dos rapazes olharam para dentro da sacola e perceberam que não havia bebida nela. Como recompensa por isso, o líder decidiu lançar magia de fogo nele. Naquele momento, Shaya olhou do outro lado da esquina e pediu para parar com todo esse bullying. Os caras jogaram o telefone no nosso herói e encerraram o dia. A menina preocupada correu até o rapaz e perguntou sobre sua saúde, mas ele disse para ela parar, caso contrário, eles iriam intimidá-la também. A menina ficou envergonhada e explicou que isso não a incomodava nem um pouco. Ele disse a ela que eles não sobreviveriam ali se continuassem a se comunicar como faziam na infância. Todos na escola falavam dele e diziam que ele não tinha nenhum talento para magia. Foi doloroso para o herói ouvir tudo isso, porque ninguém entendia como ele entrou em uma escola de elite. Um dia seus pais lhe disseram que ele seria um aluno especial, e mesmo que ele quisesse perguntar o motivo, ele não conseguia. O cara às vezes até pensava que deveria ter morrido com eles naquele dia. Ele foi aceito na escola sem nenhuma habilidade mágica, então ele só tem uma maneira de concluir seus estudos com sucesso. E esse caminho era se tornar um espadachim. Agora que a sociedade é dominada por magos, suas habilidades inúteis só podem ser úteis em combate corpo a corpo. O herói até recebeu o apelido de Deus da Peste. Quando ele entrou na casa, de repente uma carta dentro de um envelope preto caiu para ele. Estava completamente sem identificação, e o herói apressou-se em abri-lo. De repente, um raio de luz azul surgiu diretamente da carta. O cara imediatamente pareceu ser teletransportado para um mundo desconhecido para ele. Uma substância incompreensível apareceu na frente do herói, lembrando-o do ano em que se encontrava. A substância explicava que seu nome era Cole Houston, e ele era o herói, mas do futuro. Ele explicou que tinha acabado de lhe enviar uma carta do futuro. Ele também disse que em 10 anos o herói se tornará um mágico que pode controlar o tempo e o espaço. Entretanto, isso não aconteceria tão cedo, então Substância decidiu ensiná-lo agora. O herói não entendeu o que ele estava dizendo. O fantasma do futuro explicou que é melhor ver uma vez do que ouvir 100 vezes e que o herói deve fazer o que ele diz. A substância lhe disse que ele precisava entrar na masmorra, mas o herói sabia muito bem que não havia nada de útil nas masmorras limpas. Ele achou que aquilo poderia ser algum tipo de brincadeira. A carta dizia que o herói poderia queimá-la, mas ele tinha que ir direto até o fim e depois virar à direita. No final, o herói chegou a um beco sem saída. A carta pediu para ser inserida em uma rachadura na parede, e quando o herói fez isso, um raio de luz apareceu. De repente, a parede em frente ao herói se abriu, formando uma passagem. Era uma rota escondida da qual o menino nunca tinha ouvido falar antes. Ele viu uma pedra de habilidade na sua frente. Era a primeira vez que via algo assim. A carta ordenou que ele a tocasse, e o herói colocou a palma da mão na pedra. De repente, a pedra ficou vermelha brilhante, e do teto quebrado formou-se um enorme golem, que agora estava na frente do nosso herói. O herói não entendia como se sentia ali. No momento seguinte, o golem disparou um laser em direção ao nosso herói. O sujeito estremeceu de dor e sangue estava saindo dele. Ele voou de volta para a parede e percebeu que havia sido enganado. Todo o seu corpo estava queimando. Ele perdeu a consciência e percebeu que estava morrendo e que logo veria sua família. De repente, a carta perguntou se estava tudo bem. E perguntou se ele ficaria feliz com uma morte inútil por excesso de credulidade ou não. Ele teve uma vida terrível, sem nada de bom. O herói explicou que, claro, isso não lhe convinha. E então a carta pedia que ele resistisse. Ele teve que sobreviver, contra todas as probabilidades, e mudar sua vida. Naquele momento, o herói abriu os olhos e percebeu que queria viver de qualquer maneira. O conceito de magia espaço-temporal foi adquirido. Ele ganhou aceleração, retrocesso físico, parada de corrente e potencial de divulgação, além de 30 atributos. A carta explicava que, para acelerar seu despertar, era preciso correr um risco. Ele disse que só aprenderia sobre magia espaço-temporal em 10 anos. Somente ele foi capaz de completar a missão oculta. A carta ordenada a ganhar vida, pois o treinamento começará agora. Assim que o golem atingiu o chão, o herói voou para o lado. Seu corpo era muito leve. A carta dizia que isso o ensinaria a usar sua magia. Cole teve que ouvir atentamente e cumprir o prazo. Era necessário rastrear a passagem do tempo pelo mundo.
Após o próximo golpe do golem, o sujeito pulou. Ele pulou direto na mão dele. O golem ficou em choque. Usando sua aceleração, ele correu e se preparou para golpear sua espada diretamente no núcleo do monstro. No momento seguinte, ele atingiu diretamente a cabeça do golem. O núcleo se dividiu e o cara saiu vitorioso dessa luta. A carta perguntava se o herói agora acreditava nele, e ele respondeu que sim. O próximo passo era deixar a masmorra. A carta dizia que eles estavam indo para o lugar onde Shay seria morta pelo monstro. E o herói não entendia o que ele dizia. A carta explicava que falava sobre seu amigo de infância. Shaya e seus amigos entrarão na masmorra e serão mortos pelo chefe extra. A carta dizia ao herói para salvá-la e mudar o futuro. Agora ele era praticamente um mágico do espaço e do tempo. A carta também dizia, enquanto o herói corria, que em 23 de maio de 2054, de acordo com o calendário ocidental, nas profundezas de uma masmorra de classificação D, devido ao aparecimento inesperado de um chefe extra de classificação S, Shaya será morta. Não havia mais ninguém por perto. Toda a equipe estava completamente destruída. A carta sugeria que não era o cara que queria continuar solteiro porque todos com quem ele interagia teriam problemas. E pela mesma razão, ele realmente não se importava que todos o estivessem evitando. A carta não entendia por que ele estava tão preocupado com os outros ao mesmo tempo. Um goblin apareceu à frente. E a carta lhe disse para não fingir que havia tido uma epifania. Explicou que este mundo poderia ser mudado. O cara facilmente derrubou um goblin após o outro. O herói gritou que faria o que quisesse. Esse é exatamente o tipo de resposta que a carta esperava. De repente, alguns gritos brutais foram ouvidos. Desamparada, Shaya voou através de seus aliados e caiu no chão. Ela abriu os olhos levemente e viu o chefe extra de nível C, o Guardião das Trevas. Um dos caras da equipe disse que tinha sido informado sobre isso. Ele não reagiu a nenhuma barreira, e uma das garotas disse que elas teriam uma chance de vencer se todas o atacassem juntas. O outro cara disse que não conseguiria fazer isso porque não queria morrer, mas agora não era hora de dizer tais coisas. E o monstro avançou contra as pessoas restantes. Quando a meio-morta Shay se levantou de joelhos, ela viu que todo o seu esquadrão estava morto. Uma das meninas sobreviventes deitou-se no chão e pediu ajuda a Shayu. Ela avançou contra o monstro com fogo, mas o monstro parecia nem estar com medo. Ele levantou sua espada para cortar a garota ao meio. Tudo o que ela podia fazer era gritar para alguém salvá-la. Foi nesse momento que nosso herói apareceu. Ele usou a corrente de parada, olhou para a garota e perguntou se ela estava bem. O rapaz pediu para ela se afastar e não interferir na vida dele. Ele pulou bem alto e se viu atrás do monstro. Ele tentou acertá-lo no torso enquanto corria, mas não conseguiu. Então suas lâminas se chocaram em uma batalha furiosa. No momento seguinte, a espada do cara quebrou ao meio. Ele certamente não esperava tal truque e não sabia como derrotar o monstro agora. O monstro, por sua vez, preparou um ataque ao herói. No momento seguinte, houve uma explosão devastadora. O herói entendeu que sua espada não poderia penetrar sua armadura. Então era necessário focar na cabeça dele. No momento seguinte, o herói correu direto para sua cabeça, e a carta o avisou que a espada estava quebrada. Ele usou magia de tempo espacial e retrocesso físico. Naquele momento, a espada foi restaurada e o herói a enfiou diretamente no monstro. A carta sugeria que parecia que o herói havia mudado seu próprio destino. A menina se aproximou do herói e gritou com ele, tentando fazê-lo se explicar. Embora ela tenha dito que precisava agradecê-lo primeiro. Mas ainda assim, ela não entendia que tipo de poder era esse. A carta lhe dizia para tentar não mudar muito o tempo e não falar sobre magia espaço-temporal. No final, Cole pediu que ela guardasse segredo sobre tudo o que ele estava prestes a lhe contar. Ele disse que havia muita coisa acontecendo naquele momento, então ele não queria se destacar. A carta o elogiava e sugeria que ele mentisse sobre alguma coisa. A menina perguntou o que ele tinha acabado de dizer, e ele acenou com as mãos e disse que não tinha dito nada. O herói admitiu que queria testar uma nova habilidade com a espada que ele vinha treinando há muito tempo. Mas ele ainda estava longe de ser perfeito e implorou à garota que não contasse a ninguém sobre isso. A menina, por sua vez, ficou sem graça e sugeriu que agora esse seria o segredinho deles juntos. O rapaz, confuso, admitiu que agora aquele era o segredo deles. Shaya ainda sorriu timidamente e olhou para ele. Ela explicou que se fosse só isso, então tudo ficaria entre eles. No dia seguinte, o herói pensou que a morte de Shai havia sido evitada e, ao mesmo tempo, recebeu um poder enorme. Ele não podia mudar o passado, mas podia mudar o futuro. Naquele momento, seus colegas de classe estavam parados na porta e claramente discutiam sobre ele.
Quando o herói se aproximou deles, eles disseram que ouviram que ele estava na masmorra ontem, e um cara disse que ele simplesmente fugiu de lá. Além disso, os outros caras parecem ter encontrado o chefe extra e o derrotado. Um dos caras disse que seu amigo estava lá e agora ele está no hospital, e o tratamento não é barato hoje em dia. Ele queria que o herói lhes desse dinheiro, e eles não ficaram satisfeitos com seu silêncio. Então, acenderam uma fogueira nas mãos. O herói disse que já estava farto. Graças ao aumento de todos os indicadores, ele agora conseguia ver tudo claramente, até mesmo como seus oponentes avançavam contra ele com os punhos. Ele ricocheteou neles com facilidade. Depois que o herói conseguiu se esquivar, ele disse a todos para ouvi-lo com atenção e nunca mais se aproximarem dele. Ele agarrou as carteiras e disse que era isso que poderia acontecer agora. Ele estava prestes a incendiar as carteiras deles com um isqueiro, mas sugeriu que prometessem algo um ao outro. Depois de algum tempo, o herói já entendeu que eles definitivamente não iriam interferir com ele agora. Ele voltou para a sala de aula, onde a próxima lição seria sobre medir habilidades mágicas. O professor sugeriu que eles começassem e chamou Cole para o quadro. O cara achava que suas habilidades mágicas estavam quase zeradas, mas talvez algo tenha mudado agora. As mudanças podem ter acontecido quando ele se tornou um mago do espaço e do tempo. Como experiência, ele teve que colocar a mão no vidro e usar um pouco de mágica. Naquele exato momento, o próprio espelho se iluminou. Depois disso, incapaz de resistir à magia, ele caiu no chão com um estrondo e quebrou. Um boato desagradável começou imediatamente a se espalhar pela turma. O cara se encolheu. Todos estavam olhando diretamente para ele. Ele achou que tinha ido longe demais. Pouco depois, ele já era chamado de Deus da Peste que quebrou o medidor. Ele acreditava que essa fofoca era o completo oposto do que ele tinha ouvido antes. Quando o herói estava saindo da escola, ele viu algo no chão. A criatura era um pequeno ouriço. O herói adivinhou que a voz pertencia ao estranho da carta. O ouriço explicou que ele parecia assim porque era uma forma de magia espaço-temporal, e ele havia se infundido no brinquedo de pelúcia do herói. Ele se virou para o herói e disse que o assunto era urgente. O dragão do caos apareceu e soube antes do que no futuro. O brinquedo de pelúcia explicou que havia destruído uma guilda em outra área. Ele era considerado um monstro do tipo alfa, pelo menos esse era o caso em seu futuro. O ouriço disse que apareceu antes e que eles deveriam destruí-lo a qualquer custo. Caso contrário, uma catástrofe sem precedentes acontecerá novamente. O herói sugeriu que eles contatassem a guilda e solicitassem uma equipe de extermínio. Mas o ouriço respondeu que não daria certo, pois não havia mais tempo. Nesse momento, o herói levantou a cabeça e viu um enorme monstro voador no céu. O dragão já estava aqui. Anteriormente, ele pensou que o dragão devia estar em alguma masmorra, mas o ouriço explicou que era uma espécie migratória feroz. Todos os alunos poderiam ter sido prejudicados num futuro próximo. Eles estavam saindo da escola e viram um monstro voador no céu. Eles correram em todas as direções com medo. De repente, uma voz alta foi ouvida, ordenando que todos se preparassem para a batalha. Aqueles que não possuíam magia deveriam correr para o dormitório. Esses eram os defensores do comitê estudantil. Eles levantaram seus escudos mágicos para se protegerem do dragão. A loira explicou que ninguém deveria ousar deixar o dragão chegar perto da escola. No momento seguinte, graças aos seus ataques, uma explosão foi ouvida no céu. O conselho estudantil achou que a loira seria capaz de destruí-lo. Mas não foi isso que aconteceu. Não houve um arranhão no dragão. Ele ficou ainda mais feroz devido aos ataques. No momento seguinte, ele ficou tão irritado que cuspiu chamas rosas diretamente no chão. Os defensores da magia e o comitê foram derrotados instantaneamente. O ouriço disse que não havia nada de surpreendente nisso, pois eles eram apenas crianças em idade escolar. Ele pegou e cuspiu bem na bochecha de Cole. Era incenso de dragão. Dizia-se que esse cheiro atraía dragões. Agora ele tinha que se concentrar apenas no herói. O ouriço explicou que o herói tinha que derrotá-lo. Mas primeiro, era necessário atraí-lo para outro local. E o herói correu o mais rápido que pôde. Nesse momento, Shaya estava ajudando uma das vítimas. O herói pensou que não queria envolvê-la em tudo isso, então correu ainda mais rápido. Dessa forma, eles conseguiam evitar olhares curiosos, e o herói usava a aceleração. Assim, o herói correu até a estação de trem abandonada. Ele pulou os trilhos. Ele estava interessado em perguntar ao ouriço que tipo de dragão era. Ele explicou que sua essência era um elemento escuro e que uma colisão com sua chama resultaria em morte instantânea. Ele era resistente a ataques físicos e ataques simples não causavam nenhum dano. No entanto,
Ele ainda era pequeno e não muito inteligente, então era fácil atraí-lo pelo cheiro. O ouriço disse que o preço do incenso era 500 mil, e ele tirou exatamente essa quantia da conta do herói. E o herói ficou fora de si de raiva. Ele não entendia como o bicho de pelúcia sabia sua senha de contagem regressiva. O brinquedo lhe disse para não se preocupar, pois o herói rapidamente devolveria o que havia gasto. Ele disse que o dinheiro é só a cereja do bolo. Com o cubo de habilidade desse monstro, tudo vai ser muito mais rápido. O herói poderá obter uma nova habilidade mágica. O brinquedo também diz que o dragão do caos está longe de ser um adulto. Seu ponto fraco, o coração do dragão, é extremamente vulnerável. Antes que o ouriço pudesse terminar de falar, o dragão atingiu o chão com seu ataque, e o herói pulou para trás. No momento seguinte, o dragão voltou a atacar. O herói de alguma forma evitou os ataques do dragão. No momento seguinte, ele já estava correndo por todo o perímetro para desviar de todos os ataques. O ouriço ficou intrigado ao descobrir como ele havia descoberto um uso prático para a magia de espaço e tempo para evitar ataques. O herói finalmente encontrou seu ponto fraco. Foi para o coração do dragão que ele correu. Quando o herói tentou atacar, ele nem sentiu resistência. O menino virou-se para o bicho de pelúcia e disse que nunca havia falado de tal habilidade. Quando o herói pousou nos trilhos, o ouriço lhe disse que o dragão poderia transformar seu corpo em vapor. Cole pediu para avisar sobre isso com antecedência na próxima vez. Quando o vapor se transforma em pequenos dragões, chamados legião, isso é chamado de processo reverso. Agora o herói entendeu que não era fácil lidar com esses pequenos dragões. O brinquedo explicava que, como o dragão apareceu antes, isso significava que o herói era capaz de mudar o futuro. O herói usou a aceleração para desviar de ataques e explosões. Pelo menos os pequenos dragões não evaporaram quando ele os atacou. Era necessário combatê-los e procurar uma oportunidade para atacar o dragão. O herói brandiu sua espada com toda a força, tentando cortar o máximo de dragões pequenos possível. O ouriço ficou chocado ao ver que o herói havia destruído todos os pequenos dragões e que seu nível havia aumentado em 3. No momento em que os monstrinhos saíram correndo, o verdadeiro dragão cuspiu chamas. Ele voou direto em direção ao nosso herói. Uma verdadeira explosão de fogo foi criada no local do impacto. Mas o herói conseguiu voar para longe. Ele gastou muita energia naqueles dragões. Nesse ritmo, ele poderia ter perdido. Agora ele terá que esperar alguns minutos antes de poder atacar novamente. O dragão finalmente voou ainda mais alto e agora, os ataques do herói não conseguiam alcançá-lo. Ele não sabia o que fazer por um tempo, mas finalmente viu os fios e teve uma ideia. O menino pegou seu brinquedo de pelúcia. Ele o arrastou dizendo que simplesmente precisava dele. O ouriço disse que não importava o quão alto o herói subisse. Ele simplesmente não conseguia alcançar o dragão. Cole sabia disso. Então ele simplesmente pegou um bicho de pelúcia e jogou no dragão. No momento seguinte, ele usou a corrente de parada mágica do espaço-tempo. O herói pulou no brinquedo, empurrou-o e voou direto em direção ao dragão. Desta vez ele definitivamente não podia deixar evaporar e usou a corrente de parada. Ele não teve forças para segurar o dragão por mais do que alguns segundos, mas foi o suficiente. O herói voou direto até o dragão e perfurou seu coração. O dragão derrotado gritou furiosamente. No momento seguinte, ele já estava caído no chão, coberto de seu próprio sangue. O ouriço estava claramente infeliz porque o herói o usou como trampolim. Mas mesmo assim, o herói recebeu boas estatísticas e a presa do dragão do caos. Ele também ganhou uma habilidade passiva de mago de nível 2 e um aumento de potencial de mais de 50%. O ouriço ficou surpreso ao ver como o herói conseguiu evitar um desastre terrível. Um dos alunos relatou o incidente naquela época e seria ruim se alguém descobrisse sobre eles. Um pouco mais tarde, o herói já estava sentado em casa com seu brinquedo e perguntou se ele havia comido alguma coisa. O ouriço apenas suspirou ressentido. Ele disse que os brinquedos de pelúcia que o príncipe não pode comer. E o cara ligou o cérebro e percebeu que brinquedos de pelúcia não falam. Ele quase se esqueceu de fazer o ritual antes do jantar. Então foi até a foto e colocou o leite numa caneca ali. O ouriço decidiu não contar a ele o que aconteceu com sua irmã Ria e manter tudo em segredo. Ainda era muito cedo para ele saber sobre isso. Ele contaria tudo a ele assim que se tornasse um bom mágico. O ouriço chamou o herói e disse que sua espada estava caindo aos pedaços e não poderia mais ser consertada, e que agora era a hora certa. Ele pediu ao herói que não fosse à escola amanhã para que ele pudesse fazer uma nova arma para ele. No dia seguinte, o herói já estava perto da guilda dos aventureiros.
Ele não conseguia acreditar que não tinha nada para fazer naquele prédio. Cole foi até a recepção e disse que havia limpado a masmorra e precisava verificar os resultados com ela. Ele entregou um cartão à garota e ela achou que ele parecia fraco e inepto. Mas mesmo assim ela pegou o mapa e o inseriu na busca. A menina explicou que era necessário confirmar a identidade dele. Ela pediu que ele colocasse a mão no painel. Assim que o rapaz colocou a mão no painel, ela viu que ele havia subido do nível E para o nível C em apenas um dia, o que a surpreendeu. O herói odiava quando isso acontecia, porque ele não conseguia atrair atenção para si. Ele finalmente usou o retrocesso físico para apagar todas as evidências. Ele perguntou à garota, com uma falsa surpresa no rosto, se estava tudo bem. Ela devolveu o cartão a ele, pensando que tudo aquilo era muito estranho. Enquanto Cole se afastava, ele perguntou a Hedgehog se eles deveriam ter mudado o futuro o mínimo possível. Finalmente eles chegaram à sala, mas ninguém abaixo da hierarquia tinha permissão para entrar. E o ouriço disse para ele não prestar atenção nisso, eles ainda conseguiriam passar. No momento seguinte, o brinquedo de pelúcia já havia se transformado em uma carta que precisava ser levada ao scanner. Havia uma segurança muito séria lá, mas mesmo assim funcionou e o herói conseguiu entrar. Quando Cole entrou, viu que havia outra pessoa lá que lhe pediu para não tocar em nada. A carta explicava que não se tratava de uma viagem. Eles simplesmente precisavam fabricar uma nova arma. Era o chefe do laboratório de produção de armas e perguntou se a patente do nosso herói era maior que A. Ele não conseguia se livrar da sensação de ser um aluno com nota não superior a F. Em vez de responder, o herói lhe mostrou um material muito raro e pediu que ele fizesse uma arma com ele. Ele olhou e ficou surpreso ao ver que o material não era realmente ruim. No momento seguinte, um dispositivo de alta tecnologia surgiu bem diante dos olhos do herói. A análise do material que o herói trouxe não estava nos arquivos da guilda. Então o cara só queria aproveitar a oportunidade para estudar o material. A carta sugeria que, como o herói nunca havia criado uma arma, ele deveria ensiná-lo. Na academia, só era possível estudar fabricação de armas no nível B ou superior. Primeiro, era preciso decidir qual arma o herói iria melhorar. Para ele, deveria ser sua espada. Em seguida, eles tinham que escolher o atributo com o qual queriam melhorar a arma. A espada do herói era de classificação F, então eles só podiam usar um atributo. Em seguida, eles tiveram que escolher um material, porque havia diferentes grupos de materiais. Em alguns casos, pode até ser possível conectar duas espadas. O herói pensou um pouco. Agora ele entendia exatamente as palavras da carta. Depois de selecionar os materiais e outras coisas, uma janela se abriu na qual o material deveria ser colocado. Depois que a espada foi enviada, o tempo de espera deveria ser de 3 anos. Mas a carta não podia esperar tanto tempo. Então acelerou o processo e no momento seguinte, o herói já tinha uma arma em mãos. Quando o inspetor entrou, ele ficou chocado. Ele não conseguia entender o que tinha acontecido. E o rapaz correu para sair daquela sala o mais rápido possível. Na rua, as pessoas já discutiam o incidente com o dragão. Eles pensaram que algum novato o matou tão rápido que não conseguiam imaginar que tipo de pessoa ele era. Se sua identidade fosse revelada, os clãs famosos fariam de tudo para atraí-lo para si. O herói entendeu que as coisas estavam ruins se estivessem falando sobre ele. O ouriço sugeriu aproveitar o dia e testar a nova espada do herói. Ele sugeriu que ele fosse até onde vive a besta sagrada Cérbero. De repente, Shaya, que estava se aproximando dele, chamou o rapaz. Ela disse com lágrimas nos olhos que, graças a Deus, ele estava vivo. Disseram-lhe que o monstro que atacou a escola voou atrás dele. Ela gritou entre lágrimas que estava muito preocupada. Shaya explicou como ela veio como representante para se candidatar a um tutorial da masmorra. A heroína lembrou que ela era uma das melhores magas das turmas de formandos. O rapaz disse timidamente que pedia desculpas por fazê-la se preocupar. Ela viu um ouriço de pelúcia na mochila dele e o pegou para examiná-lo. Ela a abraçou e disse que o brinquedo tinha exatamente o mesmo cheiro do Cole. O herói se ofereceu para ficar com o brinquedo por alguns dias, se ela gostasse tanto. Literalmente, no dia seguinte, o herói já tinha pegado o brinquedo e estava muito infeliz com as ações do sujeito. Ele disse que não era isso, porque viu um amigo de infância que havia perdido há 10 anos. Um sujeito desconhecido estava observando tudo isso e disse que o herói seria seu próximo alvo. Nesse momento, o vice-presidente do conselho estudantil chamou o rapaz e perguntou se ele realmente não sabia de nada sobre o incidente. Anteontem, quando o dragão atacou a escola depois da aula, todos o viram correr na mesma direção.
O herói esfregou a cabeça e disse que então mudou para outra pessoa e começou a perseguir outro aluno. A garota perguntou se o rapaz conhecia aquele aluno e ele balançou a cabeça e disse que só estava pensando em como escapar. A vice-presidente apenas ajustou os óculos e disse que agora tudo estava claro para ela. O rapaz aproveitou o momento e saiu correndo do escritório dela, sem entender por que era suspeito. O ouriço pegou um tablet e mostrou um vídeo, que mostrava claramente que algum aluno havia matado um dragão. Infelizmente, eles não conseguiram remover esse vídeo num passe de mágica. Quando o menino entrou na sala de aula, todos prestaram atenção nele. Todos o evitavam antes, mas agora tudo era diferente. Havia muitos olhos nele hoje. Shia de repente correu até ele e disse que ele tinha que tomar cuidado. Ron Sprouse, aluno da terceira série e presidente do Grêmio Estudantil, abordou-o e disse que cuidaria de tudo. Ele se apresentou dizendo que era um mágico genial que ninguém poderia superar no ranking. Ele estava aqui para desafiar o herói para um duelo mágico. Mas antes, o herói se considerava apenas um perdedor que destruiu o dispositivo para medir as habilidades dos mágicos. O herói também não entendia como esse cara sabia tudo sobre ele. Mas o cara disse que, para ser honesto, ele também derrotou um dragão sozinho uma vez. Ele iria travar um duelo mágico para descobrir quem era mais adequado ao título de matador de dragões. Um duelo mágico é uma forma especial de teste sancionada e conduzida pela agência entre alunos para avaliar suas habilidades. Com base nos resultados do duelo, é compilada uma classificação dos alunos. Os melhores alunos têm um privilégio garantido. A única regra do duelo é não usar magia que possa resultar em morte, ferimentos graves ou danos permanentes. Os competidores para o duelo são escolhidos pelo lado com a classificação mais baixa, mas eles têm o direito de indicar um oponente com uma classificação mais alta. Uma pessoa de posição superior não pode recusar um convite para um duelo, mas uma pessoa de posição inferior pode recusar esse duelo. O herói jamais aceitaria em sua vida um desafio para um duelo de um aluno que ocupa o primeiro lugar na escola. O cara se aproximou de Shia e disse que ela deveria prestar mais atenção ao seu círculo social. Ele disse a ela que na próxima vez, em uma aula particular, ele a ensinaria como participar adequadamente do conselho da corte. A menina ficou triste, mas agradeceu mesmo assim. O cara não aguentou e se levantou do assento concordando com um duelo. Mas nesse caso, o herói também estabeleceu uma condição. O perdedor deveria ser expulso da escola. Ron, por sua vez, concordou alegremente. Ele já havia antecipado a vitória desde o início. Enquanto jantavam, o ouriço disse que o herói estava se tornando cada vez mais parecido com ele. Ele alertou que Sprouse era muito forte. O brinquedo de pelúcia dizia que ele se tornaria o diretor da filial da guilda e que criaria muitos novos feitiços com o elemento fogo. E também no futuro ele se tornará um dos 7 sábios. Ele usará sua posição para explorar as mulheres sob seu comando. No entanto, ele era bom em liderar pessoas. E ele tinha tanta certeza de que os heróis matadores de dragões eram provavelmente por causa do que seus subordinados lhe disseram. Ron também tinha motivos para se considerar um bruxo genial. O brinquedo sugeriu olhar os indicadores do herói. O ouriço olhou para eles e explicou que o herói havia crescido muito, mas estava 10 vezes mais forte. O herói não entendia como poderia haver uma diferença tão grande. Naquele momento ele ouviu um choro. Uma das meninas dizia para a outra que não podia. Ela não entendia por que não podia usar magia agora. Outra garota tentou segurá-la e disse que ela era muito boa com sua varinha. A menina ficou muito preocupada, pensou que agora tudo o que lhe restava fazer era ir às aulas particulares de Ron na casa dele. O herói não podia permitir que isso acontecesse e foi direto até as meninas e as chamou. Ele explicou que não era necessário ir para essas aulas particulares porque ele mesmo iria cuidar disso. Ele pediu para a menina não se mexer e se concentrou nela. Em seu corpo, a magia parecia queimaduras. O fluxo de magia havia parado devido a algum feitiço que estava claramente acima do seu nível, sendo necessário remover a raiz do problema. O herói pediu à menina que não tivesse medo e direcionou os raios para ela. Depois disso, a segunda garota bloqueou seu caminho, e ele pediu que ela tentasse usar sua magia. No momento seguinte, a garota conjurou seu poder e percebeu que sua magia havia retornado. A segunda garota até percebeu que sua amiga havia ficado mais forte do que antes. O aluno não sabia como agradecer ao nosso herói. Ela sorriu feliz e disse que agora não precisaria mais ir até Ron. Quando o herói voltou para casa,
Ele disse ao ouriço que ele definitivamente deveria alcançá-lo em termos de desempenho. O ouriço sabia muito bem que o herói lhe perguntaria sobre isso, então ele disse que já havia encontrado uma das masmorras. A recompensa era uma quantidade colossal de experiência. O herói pensou que agora teria que lutar por todos os monstros. E agora havia claramente muitos deles. Eles cercavam o herói. O bicho de pelúcia explicou a Cole que ele não deveria deixar nenhum deles escapar. Uma hora depois, na masmorra de nível B, os outros alunos estavam lutando contra monstros. Um dos magos lançou um jato de chamas nos monstros. Mas isso não foi suficiente, pois seus ataques não funcionaram de jeito nenhum. O monstro mirou no pobre rapaz, pronto para matá-lo. Mas naquele momento, nosso herói apareceu e atingiu o cavaleiro nas costas. Os caras foram salvos naquele momento, eles nem sabiam como agradecer ao nosso herói. Ele explicou que havia muitos monstros aparecendo nesta masmorra e que provavelmente seria melhor que eles fossem embora. O herói explicou que ele teria que distrair esses monstros enquanto aqueles caras fugiam. Quando os rapazes foram embora, o ouriço disse ao herói para terminar o mais rápido possível e aumentar seu nível. Após essas palavras, o herói imediatamente partiu para o ataque, derrubando um monstro após o outro. Esses monstros deram mais experiência do que todos aqueles no labirinto de cristal. Entretanto, este não foi um oponente fácil para Cole. Sua arma, a Espada do Caos, estava imbuída do elemento relâmpago. Isso deveria ter ajudado o herói de qualquer forma. O cara não ia deixar um único monstro para trás. Finalmente, entre todos os outros monstros, o General Cristal Negro apareceu. Eles embateram espadas, e o herói pensou que não deveria ter medo de sua força. Ele iria usar as propriedades especiais da espada. O ouriço explicou que os princípios da magia espaço-temporal são diferentes da magia comum. Não estava relacionado a habilidades mágicas, usava um certo fator que controlava o fluxo do tempo no mundo. O brinquedo de pelúcia explicou que em situações extremas, a informação é melhor lembrada. O herói usou as correntes de parada e as direcionou para o resto dos cavaleiros. O ouriço explicou que, como ele é um mágico do espaço e do tempo, ele deve sempre monitorar o cronofator. Ele usou a parada do tempo. No momento seguinte, ele direcionou toda sua magia destrutiva para o chefe. Finalmente ele foi derrotado, e o ouriço o elogiou. Ele pensou que o herói poderia ser ainda mais talentoso que ele, já que lançou o cronofeixe. Finalmente, o último dos cavaleiros foi derrotado. O próximo alvo não demorou muito para aparecer, pois o chefe principal, a besta sagrada Cérbero, apareceu. O herói estava com dor de cabeça, e o ouriço disse que isso era resultado do uso prolongado de magia. Ele também disse que esse monstro, diferente dos outros, tem honra e dignidade. Como costumavam dizer, essa fera mágica tinha a alma de um samurai. O ouriço ofereceu-lhe uma garrafa para beber, e depois disso o herói deveria se sentir melhor. O ouriço também disse que Cérbero tinha um ferimento antigo no lado direito, que ele precisava mirar. O herói sentiu sua aura assustadora novamente. Durante todo esse tempo, Cérbero estava de fato esperando por um herói. No lado direito, o herói notou uma ferida. No momento seguinte, Cérbero já havia atacado Cole e cravado os dentes em sua espada. Mas ele não a quebrou, pois o herói conseguiu pular, mas a espada permaneceu nos dentes de Cérbero. O herói desviou dos ataques o melhor que pôde. Cérbero, neste momento, sacudiu sua espada, mas não conseguiu destruí-la. Enquanto isso, o herói curou seu segundo ferimento e o recompensou por esperar até que ele se recuperasse. Ele disse que a gentileza deve ser retribuída até mesmo aos monstros. Cérbero, por sua vez, devolveu a espada do herói para que a batalha fosse justa. Mas o herói não precisava de uma espada. Ele preparou os punhos e disse que não era para subir de nível. Naquele momento, o ouriço não entendeu nada do que estava acontecendo. Cérbero também usou um raio neste momento. E ele atacou o herói, mas ele conseguiu desviar e pular para o lado. Ele pulou de volta em Cérbero e lhe deu um soco bem no rosto. No momento seguinte, outra cabeça de Cérbero agarrou o herói pela mão. Ele jogou com força contra a parede. O herói pousou, criando uma fenda na parede. Ele precisava se preparar rapidamente. No momento seguinte, todas as cabeças de Cérbero estavam prontas para atacar o herói. Mas ele atingiu Cérbero no rosto novamente com o punho e ele se virou. Ele esperava sinceramente que seu corpo pudesse suportar tais ataques. Nesse momento, Cérbero atacou impiedosamente o herói com suas garras. Mas ele, por sua vez, também acenou com os punhos. Ele pulou do chão e pousou os pés bem em cima de Cérbero. No momento seguinte, a fera já estava derrotada. Mas o herói não durou muito,
pois perdeu a consciência e depois de um tempo acordou. E o ouriço olhou para ele ansiosamente. O nível dele melhorou muito, mas ao mesmo tempo ele viu Cérbero se aproximando dele. O herói estendeu a mão e acariciou o cachorro. O ouriço explicou que gostou. Ele nunca imaginou que tudo acabaria assim, mas o herói recebeu a recompensa, então eles deveriam ser gratos por isso. Agora o herói tinha invocado a besta sagrada Cérbero, mas eles ainda tinham que fazer um contrato. Se eu lhe desse meu sangue, ele o serviria. Então o herói fez um corte e estendeu seu dedo sangrento para Cérbero. Agora ele poderia invocá-lo a qualquer momento. Os alunos na escola ainda estavam cochichando sobre o herói. Shaya o cumprimentou com preocupação e não entendeu onde ele estava ou o que estava acontecendo com ele. O herói explicou que estava apenas treinando especificamente para o duelo. A menina não entendia o que ele estava fazendo para parecer tão mal agora. Ela se perguntou se aquele era o Cole que ela sempre conheceu. Ron já estava encontrando os dois no corredor. Ele disse que o duelo aconteceria hoje depois da escola. Ele também perguntou se o herói havia esquecido suas condições estúpidas. Mas o herói respondeu que não havia esquecido. Disse que o perdedor teria que ser expulso de qualquer maneira. Entretanto, Ron estava entediado, então ele se ofereceu para apostar 100 milhões de créditos. O ouriço percebeu que estava usando os outros alunos para que Cole não pudesse recusar. Ron iria tirar tudo do nosso herói e torná-lo seu escravo. Mas o herói calmamente disse que concordava com 100 milhões. Então Ron se virou e foi embora, dizendo no final que Shaya tinha tomado o lado errado. Cole, por sua vez, consolou a garota. Disse que nunca perderia para ele. Depois das aulas, uma surpresa inesperada aguardava o herói. Os capangas de Rony já o esperavam no corredor. Eles explicaram que cada um deles recebeu a promessa de 1 milhão de créditos por derrotá-lo. Eles disseram ironicamente que nem lágrimas o ajudariam. Mas Cole disse que estava feliz por estar usando truques antigos que ele claramente havia treinado. Agora ele poderia vencê-los sem arrependimento. Um dos líderes não aguentou e avançou com uma espada em direção ao nosso herói. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Cole já havia agarrado seu rosto. Ele jogou com força no chão. Enquanto isso, no estádio, Ron estava dizendo que o matador de dragões tinha dito muitas palavras, mas no final ele nem apareceu. Ele se virou para o juiz e sugeriu que se Cole não aparecesse em 1 minuto, ele seria automaticamente o vencedor. Um dos caras sugeriu que o sujeito era realmente um idiota por ir contra o próprio Ron. O vilão pensou que seus servos provavelmente já tinham lidado com o herói. Mas isso não aconteceu, porque no momento seguinte eles explicaram que o herói havia aparecido e Ron se virou. Ele não entendeu o que o herói estava fazendo ali, mas disse que eles estavam realmente tendo um duelo. Cole deixou para trás uma pilha de estudantes feridos no corredor. O herói pediu para dar o sinal para começar. Ron não sabia como o garoto fez isso, mas ele pessoalmente o impediria ali e agora. Ele não se conteve e usou magia de fogo. O bicho de pelúcia lhe disse que ele começaria com o feitiço de fogo Fogo do Inferno, e que era uma magia de alto nível. Ron colocou tudo neste feitiço, e se ele tivesse atingido o herói, ele teria morrido imediatamente. As balas de fogo eram curvadas pela passagem do tempo enquanto se moviam. O herói viu tanto a posição passada deles, quanto onde estariam em 1 segundo. É por isso que ele desviou com facilidade, enquanto Ron achou que era impossível. Ele viu que nem mesmo seu ataque duplo funcionou. O herói também não iria desistir. Ele usou o raio cronológico e o direcionou direto para Ron. O cara foi pressionado diretamente contra o chão. Ninguém presente nas arquibancadas entendeu que tipo de equipamento era aquele. A própria Shaya ficou incrivelmente feliz pelo nosso herói. Ela sabia que sua antiga amiga havia mudado. O herói apenas presumiu que Ron iria resistir. E ele ficou fora de si de raiva e o atacou novamente. Este já era um punho de dragão de fogo. O ataque tinha uma temperatura de chama de 3.000 graus. Mas o herói simplesmente segurou o punho de Ron. Ron iria destruir tudo que tocasse, incluindo o herói. Mas não funcionou, porque o herói facilmente o virou e caiu no chão novamente. Ele reuniu toda a sua magia no punho e estava prestes a atingir o vilão. Mas em vez disso, ele caiu no chão ao lado dele. O cara explicou que ele simplesmente apagou o fogo. No último momento, Ron ainda tentou morder o herói, dizendo que ele perderia de qualquer maneira. O vilão se virou para seus companheiros de tribo e pensou que eles sabiam o que fazer. O público começou a transferir seus poderes para Ron e aumentar sua magia. Uma violação tão óbvia das regras era até engraçada. Era uma técnica secreta realmente invencível. Bem diante dos olhos do herói, Ron se transformou na personificação de um demônio do fogo.
Ele cuspiu chamas diretamente no herói e ele teve que se esquivar. Ele tentou usar o raio cronológico, mas não causou nenhum dano ao demônio. Ele correu tanto que já havia caído em um beco sem saída e não tinha para onde correr. Com o passar do tempo, algo estranho também aconteceu com ele. Era como se houvesse algum tipo de buraco no monstro. O ouriço percebeu que agora não tinha escolha, já que o herói tinha que usar um brinquedo de pelúcia. Ele jogou-o de volta para cima e usou a corrente de parada. Depois disso, o herói pulou novamente em seu brinquedo e se afastou dele. Ele voou direto para a cabeça do terrível monstro. Ele viu uma verdadeira interrupção no fluxo do tempo. No momento seguinte, ele já estava brandindo sua espada para atingir o monstro. Ele cortou-o em duas partes iguais e pulou no chão. Ron não conseguia entender o que estava acontecendo agora. Era impossível. Enquanto eles estivessem torcendo por ele, o monstro teria que aparecer de novo e de novo. Ron não entendeu. Então por que ele não apareceu naquele momento? Ele definitivamente não conhecia tal magia e começou a ficar furioso. E naquele momento, o herói o atingiu no plexo solar. Neste momento, nosso herói foi declarado vencedor. Após a luta, todos se reuniram à mesa festiva. E Shaya disse que agora eles poderiam começar. Todos parabenizaram Cole pela vitória no duelo. O rapaz agradeceu timidamente às meninas. Uma das meninas disse que era como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Ela estava feliz que Ron tivesse saído da escola. Ele tratava todos como se fossem sua propriedade e tentava resolver tudo com dinheiro. Até mesmo Shaya foi informada de que um pouco mais e ela teria caído em suas garras. As meninas também perguntaram ao rapaz o que aconteceu com aqueles 100 milhões de créditos. Ele disse a eles que tinha se esquecido completamente disso. Eles não conseguiam acreditar. O cara explicou que não estava atrás de dinheiro. As meninas também estavam curiosas sobre o que estava acontecendo com Shaya. Eles olhavam para ele com curiosidade e queriam saber o que estava acontecendo entre eles, se estavam namorando. O herói acabou ficando envergonhado e deixou claro que iria se afastar por um tempo e caminhou em direção ao banheiro. Eles discutiram como o herói havia se tornado uma espécie de adulto. Até pouco tempo, ele estava quieto como um rato e baixo como a grama. Shaya pensou que daquele dia em diante, o herói sempre a ajudou. Ela tinha certeza de que sempre seria assim. Eles até tinham um segredo que guardavam entre si. Enquanto o rapaz estava no banheiro, Shaya escreveu para ele e disse que sentia muito que as garotas tivessem ido tão longe com suas perguntas. Isso só o fez sorrir. Sua vida não era tão brilhante há muito tempo. Ele pensou que isso nunca mais aconteceria. Nesse momento, o ouriço o chamou e disse que tinha uma informação urgente. Ele decidiu contar ao herói o verdadeiro motivo de ele estar ali. No momento seguinte, ele já estava deixando claro que sua irmã mais nova estava realmente viva. O herói tentou objetar, dizendo que Rhea havia morrido há muito tempo. O ouriço disse que não estava neste mundo, então ele tinha que se preparar o mais rápido possível para salvá-la. Um dia, a irmã mais nova de Cole correu até ele com um cachecol para mostrar. Ele parecia muito afetuoso, e sua irmãzinha se gabava de ter feito tudo sozinha. Ela tricotou um cachecol para ele e o entregou ao nosso herói. A menina enrolou o cachecol no pescoço de Cole, ficou muito confortável nele. Ela explicou que seria um verdadeiro presente de Natal para ele. A garota estava planejando dar uma festa com ele um dia depois, quando voltasse do show. O irmão prometeu a ela, mas infelizmente não pôde cumprir a promessa, pois na manhã seguinte, o avião com Rhea e seus pais caiu. Isso aqui já em casa, o ouriço explicou ao herói que ele teria que partir em uma jornada que não poderia falhar. Entretanto, Cole não conseguia entender como sua irmã ainda podia estar viva. Segundo Hedgehog, ele não entendeu nada do que aconteceu no avião. Ele explicou que um buraco no espaço-tempo se abriu no céu naquele dia. Este buraco interrompeu o campo gravitacional e, infelizmente, o avião estava voando perto. O piloto perdeu o controle do avião devido ao campo gravitacional e o avião logo caiu. O ouriço disse que ninguém sobreviveu, mas o corpo de sua irmã nunca foi encontrado. Em outras palavras, Rhea caiu em um buraco espaço-temporal. Esse buraco levava ao abismo entre mundos, onde o tempo e o espaço não obedecem às regras deste mundo. Embora muitos anos tenham se passado neste mundo, para ela foi menos de um segundo. E quando o buraco do espaço-tempo se abrir novamente, sua irmã retornará a este mundo. O ouriço disse que no futuro ele encontrou o ponto onde os mundos se cruzam, mas era tarde demais. O herói entendeu tudo e perguntou ao brinquedo de pelúcia onde deveria aparecer o buraco no espaço-tempo.
O ouriço disse que isso aconteceria bem acima do último andar do calabouço da Fortaleza Celeste. No dia seguinte, eles já estavam olhando para esta torre. E Yosh disse que nunca imaginaria que o herói compraria todos esses itens estranhos na loja do aventureiro. O herói explicou que tudo isso se deveu à enorme quantia de dinheiro que ele recebeu pelo labirinto de cristal. Em 24 horas, o buraco no espaço-tempo se abrirá novamente a 2.300 metros acima do último andar da Fortaleza Celeste. Foi de lá que a irmã do nosso herói deveria aparecer. E se ele não chegar a tempo, ela cairá e quebrará. O herói iria salvá-la a qualquer custo. Na entrada da torre, ele foi recebido por soldados que disseram que um portão para a masmorra havia aparecido no deck de observação, e a entrada era proibida. Foi por isso que o herói decidiu contorná-lo e escalá-lo pulando. Na plataforma superior, eles viram Kai. O ouriço explicou que ele não era nada além de problema. Agora ele era o chefe da guilda, teimoso, sério e presunçoso demais. O ouriço disse que verificaria toda a área em frente ao portão e esperaria a situação mudar. Mas o herói não tinha tempo para isso, então eles entraram e ele se viu atrás de um dos soldados. No momento seguinte, ele já havia desligado e também usado o rebobinamento físico para deixar a janela inteira novamente. Um dos soldados foi até Kai e disse que tinha verificado e que havia algo. Kai ordenou que seus soldados o seguissem para verificar toda a situação. Na verdade, era o próprio Cole, vestido com um uniforme de soldado, então eles conseguiram passar até o portão. No momento seguinte, ele se viu em outro mundo, de cabeça para baixo. Descer os degraus da fortaleza no céu significava subir. Hedgehog explicou que o tema da masmorra e do ocultismo será que ele será atacado por zumbis e fantasmas. O herói pensou que em tal situação seria muito difícil para ele como espadachim. De repente, um espírito com uma capa apareceu bem na frente dele. O herói cortou-o facilmente e correu para frente. Ele matou um monstro após o outro. Mas o ouriço disse que nesta masmorra há um chefe forte que não pode ser evitado. Cole tinha 20 horas restantes. Ele não podia perder tempo com pequenas batalhas. Naquele momento, zumbis começaram a vir em sua direção, vindos diretamente do mapa. Ele chamou Cérbero e disse que eles não tinham tempo, precisavam destruir o máximo de inimigos possível e rapidamente. O ouriço explicou que os ataques de Cérbero são inerentemente dotados da propriedade da santidade. De qualquer forma, eles tinham que continuar andando. Por fim, uma nuvem vermelha se formou em algum lugar acima. O ouriço explicou que os chefes aparecem a cada 20 andares. De repente, uma espécie de carruagem infernal começou a descer do céu. 3 chefes mortos-vivos de alto escalão surgiram dele, todos eles nobres caídos. Mas para o herói isso não importava. Se ele não conseguia nem derrotá-los, então como ele iria salvar sua irmã? Eles começaram a atacar os 3 ao mesmo tempo, e o herói ordenou que o ouriço se escondesse. Ele usou o olho do tempo e viu a tempo como eles iriam atacar. O próprio herói, com o ímpeto de vingança, correu para o ataque e foi o primeiro a atacar a nobre. Eles também tentaram assustá-lo e atacá-lo com uma viga. O herói estava em uma posição excelente. O cara estava na distância perfeita deles e usou a explosão. Naquele momento, os monstros foram destruídos. O ouriço explicou que tais objetos se tornam explosivos quando uma corrente elétrica passa por eles. Mas isso não foi tudo. Ele apenas destruiu seus corpos físicos. Agora eles retornaram na forma de fantasmas. Era quase impossível causar dano a monstros desse tipo com ataques físicos. Mas isso também expôs sua vulnerabilidade, então o herói usou o Meteoro do Caos. Quando os monstros foram destruídos, outra passagem com uma escada se abriu na frente do herói. Ele pensou na irmã e disse que o irmão mais velho dela definitivamente a salvaria. Uma das 5 chefes de Lamia, a Rainha Morta, foi destruída por Cérbero. O herói o elogiou e o cachorro até lambeu sua bochecha. Restavam apenas 3 chefes, e eles pararam perto de uma das enormes paredes. O ouriço sugeriu que o herói ativasse o olho do tempo e olhasse para a parede para ver. O sujeito mirou e viu uma sala escondida. O ouriço explicou que, em sua época, esta masmorra desapareceu antes que alguém pudesse entrar. Mas parece que dessa vez foi possível passar, então o brinquedo novamente se transformou em uma carta que teve que ser inserida na parede. Uma enorme passagem para o salão se abriu diante do herói. Esses cristais eram como uma sala fechada que dava ao herói um poder muito grande. O ouriço explicou que agora ele tem uma repetição do Avatar, que ele definitivamente deve testar em batalha. O próximo chefe foi o zumbi Beelzebu. Era um monstro voador que cospe um líquido que derrete tudo em seu caminho,
e também tem a capacidade de se regenerar. O cara usou magia de tempo espacial para repetir o avatar, e também usou a aceleração para correr na frente do próprio monstro. A clonagem criou um clone dele do passado, que substitui temporariamente o herói do futuro. O herói usou casas de meteoros para atacar a fera de todos os lados. Vários raios atingem esse monstro de uma só vez. O ouriço disse que agora Cole pode se chamar de ninja depois de derrotar o chefe. De repente, a cabeça do herói começou a doer e ele caiu no chão. 3 anos atrás, minha irmã implorou algo ao meu irmão. Ela disse que se esforçaria muito e não desistiria no meio do caminho. Ele perguntou se ela realmente queria dançar e a garota respondeu alegremente que era exatamente isso que ela queria. Cole cedeu e disse para ela escolher alguns sapatos dos quais ela gostasse e mostrá-los a ele. A menina ficou muito feliz. No dia seguinte já estava dançando no balé. Seu irmão acenava para ela ali perto, preocupado com ela. As outras meninas achavam muito legal quando um irmão mais velho te apoiava em tudo. Depois do treino, eles caminharam juntos para casa e a menina disse o quanto gostava de dançar. Ela disse que o balé é muito difícil, mas ela vai tentar. De repente, a menina parou e disse que os sapatos e as aulas provavelmente eram muito caros. Desde que mamãe e papai foram embora, ele pagou tudo com o próprio dinheiro. Mas o rapaz disse que estava tudo bem e que ela não deveria se preocupar, ele estava feliz que ela tivesse encontrado o que queria fazer. A irmãzinha correu até o irmão em lágrimas e disse que o amava muito. Cole finalmente recuperou a consciência e percebeu que havia desmaiado porque havia usado muita energia. Ele presumiu que se usasse o elixir de alto nível que comprou na loja da guilda, isso o ajudaria. Todas as feridas do herói já estavam curadas, mas ele não podia fazer nada sobre seu cansaço emocional. Eles tinham apenas 5 horas restantes, e o herói pensou que, não importa o que acontecesse, ele teria que levar a garota ao balé novamente. Resta apenas um dos 5 chefes e depois dele o chefe final aparecerá. Mas nesse ritmo, o herói não durará muito. O próximo chefe era o Rei Múmia Ácido. O cara decidiu usar magia de tempo espacial e raios gravitacionais. Mas suas forças estavam se esgotando. Havia pouco tempo e restavam apenas 3 horas. Eles precisavam ir mais para o andar superior. O ouriço explicou que agora era hora de lutar contra o chefe do calabouço. Esse era o chefe principal, o deus do submundo do estripador de almas. O ouriço disse que esse monstro nem está nos arquivos do seu mundo. O esqueleto explicou que vir ali sozinho deveria admitir que era louvável. Ele se apresentou como o deus do submundo e sugeriu que começássemos a nos alegrar por ele usar a arma mais mortal. Esta arma era uma foice sagrada que proferia maldições. Era usado por mágicos e ilusionistas de alto escalão. Mas o herói não se importou. Ele imediatamente encontrou seu ponto fraco. Cole usou seu impulso para se aproximar dele. O esqueleto, por sua vez, brandiu sua foice para revidar. Neste momento, o herói usou a corrente de parada para algemar. Mas uma maldição desse tipo não deveria ter funcionado em Deus. Deus facilmente cortou todas as correntes. Ele ficou surpreso ao ver como o garoto conseguiu desviar da foice sagrada 2 vezes. No entanto, no final, ele simplesmente a chamou de uma forma de vida inferior que tinha que rastejar em vez de voar. O monstro usou a dimensão amaldiçoada. De repente, tudo virou de cabeça para baixo e o mundo virou de cabeça para baixo novamente. Era como se o chão começasse a cair em algum lugar no espaço. As coisas estavam ruins, não era fácil para o herói subir até o 100º andar. E agora ele estava caindo. O esqueleto disse que o herói não seria mais capaz de se mover tão facilmente. Ele usou sua foice amaldiçoada novamente, e o herói tentou esquivar-se. Ele percebeu que havia outra parede ali e cravou sua lâmina nela para se segurar. Toda essa coisa de queda foi na verdade mágica e uma ilusão. O herói percebeu que estava preso e não sabia como reverter essa maldição. Naquele momento, o esqueleto liberou uma espécie de vapor rosa de sua boca. Essa fumaça rosa atingiu a perna do cara. O esqueleto explicou que ele seria seu último experimento. A ira dos mortos deveria destruí-lo. O herói entendeu que precisava sair dali urgentemente. Naquele momento, o esqueleto balançou sua foice, e o herói se perguntou se era assim que tudo deveria terminar. Ele se lembrou de sua irmã chamando-o. No último momento, alguém usou a corrente de parada. Esta corrente foi usada pelo ouriço que agora estava pendurado na sua frente. Ele disse que aquela era sua última chance e no momento seguinte ele já havia se transformado em um homem de capa. O homem explicou que seria ruim se o herói morresse agora por causa dele. Cole percebeu que era como se o tempo tivesse voltado. De repente ele se viu livre no chão.
O esqueleto explicou que a quantidade não os ajudaria de forma alguma e convocou seu melhor experimento. Naquele momento, o brinquedo que havia se tornado um homem explicou que agora ele podia criar monstros de nível a mais. Ele pediu que Cole se levantasse, pois ele cuidaria das pequenas coisas enquanto ele tinha que lidar com os destruidores de almas. Ele tinha a patente de um deus e era incrivelmente forte. O homem disse para ele não se preocupar, pois o herói já havia aprendido a controlar a magia do espaço e do tempo. Hordas de monstros avançaram contra os dois rapazes. Nesse momento, o herói correu na direção oposta do homem. Ele foi direto para o esqueleto. Mas Deus usou a dimensão amaldiçoada naquele momento. E depois disso, ele imediatamente liberou sua fumaça rosa. Não adiantava atacar pelas costas. Seu ponto fraco era uma costura aberta no tecido e ora na região do coração. No momento seguinte, o esqueleto usou a ponta da maldição. Ele feriu gravemente o herói e criou uma reprodução do Avatar. Cole não desistiu e avançou direto em direção ao esqueleto com um aperto forte. O herói entendeu que seu ponto fraco estava em seu coração e tentou alcançá-lo ali. Mas de repente ele percebeu que o esqueleto não tinha coração. No momento seguinte, o esqueleto o atingiu novamente e cortou o jovem ao meio. Deus disse que uma das características distintivas do Deus do submundo é um falso ponto fraco. Ele explicou que se alguma coisa pudesse ser comparada à fraqueza, era o próprio conceito de sua existência, a coroa proibida do inferno. O homem sorriu e disse que agora eles sabiam de tudo. Na verdade, o herói estava vivo, pois ele usou seu sósia e já estava atrás do esqueleto. Ele explicou que o que ele cortou ao meio era um clone. O verdadeiro ele foi deixado caído no chão, ferido. O esqueleto sugeriu com raiva que, mesmo assim, ele deveria ter morrido após um golpe direto da foice sagrada. Mas o herói disse que o ferimento era definitivamente fatal. Mas antes disso, um feitiço de retrocesso foi lançado nele. Neste momento, o homem usou um feitiço de nível 78 para interromper a corrente. Enquanto o monstro estava acorrentado, o herói cortou a cabeça dele dos ombros. Finalmente, outra escada que levava para cima apareceu na frente deles. O herói sugeriu que seria muito mais fácil se o homem estivesse realmente em sua própria forma, e não na forma de um brinquedo de pelúcia. Mas ele respondeu que este era um caso excepcional. Ele explicou que uma fenda espaço-temporal apareceria em breve, e que eles precisavam se apressar. De repente, eles viram Ria aparecer no céu. O homem ajudou a criar um campo de aceleração para que o herói pudesse subir como se estivesse em degraus. O homem explicou que no campo tudo funciona de forma diferente do que neste mundo. Somente a magia espaço-temporal pode ajudar aqui. O homem disse que entraria e a empurraria para fora e que teria que pegá-la por este lado. Ele correu até a brecha e começou a empurrá-la para fora. Mas de repente o homem gritou que o espaço estava fechando muito cedo. O homem disse que seguraria a ruptura usando seu poder, e o herói teria que puxá-la para fora. Ele explicou que se a fenda se fechasse sobre ela, ela seria dilacerada, e se o herói fizesse algo errado, ela quebraria. É por isso que o herói fez o possível para pegá-la. Ele finalmente pegou sua irmã e a abraçou. Depois disso, ele gritou para o homem voltar logo, caso contrário, o portal se fecharia. Mas ele então sorriu e disse que é aqui que seus caminhos agora divergem. O homem explicou que havia atingido seu limite e não poderia mais existir naquela forma. Ele não podia mais retornar a eles e disse que essa brecha nunca mais se abriria, e disse adeus. O herói não queria deixá-lo ir, mas o homem disse que agora confiava nele para realizar seus sonhos. No mesmo momento, o rapaz perdeu e encontrou uma pessoa querida. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Depois de passar pela fortaleza, o herói retornou à academia, onde várias garotas já o esperavam. Eles gostariam de expressar sua sincera gratidão a ele. As meninas estavam discutindo ativamente como não precisariam mais chorar nos travesseiros. Naquela época, o cara só pensava no fato de que queria viver uma vida tranquila. Nesse momento, o vice-presidente do conselho estudantil apareceu e foi direto em direção ao herói. Ela se curvou e quis se desculpar pelo incidente com o presidente. Ela disse que não podia fingir que nada aconteceu e que em breve se tornaria a nova presidente do conselho. Ela também gostaria que o herói se tornasse o líder dos mágicos do conselho estudantil. Mas o herói timidamente recusou essa posição e essa oferta. Naquele momento, Shaya estava assistindo à cena. Ela não entendia o que tinha visto no vice-presidente. O vice-presidente disse que eles continuariam a conversa durante o almoço e que o herói não sairia da sala de aula. Algum tempo depois, no almoço,
O herói viu sua quantidade de créditos e percebeu que definitivamente não deveria ter tal quantia. Naquele momento, o vice-presidente e outros estudantes estavam procurando por ele. O cara precisava urgentemente bolar algum tipo de plano. Se as coisas continuassem assim, ele ia enlouquecer. Ele queria perguntar se o bicho de pelúcia tinha alguma ideia de como sair dali. Mas ele lembrou que não estava mais com ele. Quando o herói chegou em casa, sua irmã já o estava encontrando, dizendo que estava esperando por ele há muito tempo. Ele a cumprimentou alegremente. Ela preparou um monte de coisas diferentes e deliciosas para ele experimentar. Mas mesmo assim, a garota ficou infeliz porque ele encheu uma loja inteira com compras. Ela disse que, como eles estavam juntos novamente, ele precisava economizar dinheiro. Ela juntou suas mãozinhas e disse a ele: "Bem-vindo ao lar." Antes de se sentarem para jantar, eles foram até a fotografia e agradeceram aos pais por tê-los criado. Enquanto a menina rezava, seu irmão a observava com um sorriso satisfeito. O irmão também disse à irmã que ainda guardava o cachecol dela. Quando começaram a comer, sua irmã perguntou se ele gostava da comida dela, e ele disse que era incrivelmente deliciosa. O herói disse a ela que ela voltou para a escola porque ele apresentou todos os documentos necessários. Ele disse que sua irmã estava realmente viva, e sua irmã o agradeceu. Ela disse que perdeu 2 anos, então teria que se esforçar muito na escola. Além disso, a heroína também disse que terá que se esforçar muito na academia de dança. A menina ficou chocada com o que ouviu. Perguntou se ele teria problemas com dinheiro e o herói balançou a cabeça. Nesse momento, um brinquedo de pelúcia estava no sofá, todo costurado. O herói não entendia como poderia salvar o mundo sem seu fiel amigo. A menina lembrou que tinha algo no bolso quando ele a salvou. Era um cubo com uma mensagem, o herói entendeu imediatamente. De repente, o próprio ouriço apareceu do cubo. Ele explicou que se eles estivessem assistindo isso, significava que ele não estava mais neste mundo. O ouriço explicou que havia se preparado para esse desfecho, então o herói agora poderia elogiá-lo. Ele disse que enviaria uma carta do futuro para a versão 2 em seu cofre, e ela conteria tudo o que ele precisava. O ouriço também pediu para ele não relaxar só porque ele não estava por perto. A irmãzinha ficou surpresa ao ver que o herói agora era chamado de Salvador. Nesse momento, Kai estava falando na reunião dos 7 sábios no último andar. Ele disse que houve muitas violações ultimamente, por exemplo, até mesmo a eliminação do dragão do caos na estação. Ele não tinha dúvidas de que havia uma alta probabilidade de que essas violações tivessem sido cometidas pela mesma pessoa. O 6º homem sábio sugeriu que era impossível que a mesma pessoa fizesse tudo. Mas Kai disse que a importância da situação era muito grande e que esse aventureiro desconhecido precisava ser encontrado. Quando o encontrarem, eles o farão um dos diretores executivos da guilda. Naquele momento, em outra área, uma mãe olhava flores enquanto sua filhinha a observava, parada com um balão. Aqui ela notou uma grande borboleta azul que chamou sua atenção. A menina começou a perseguir a borboleta e correu direto para o carro na estrada. O caminhão não conseguiu parar a tempo e, depois de um tempo, a mãe já estava chorando pelo filho. Mas foi nesse momento que o herói apareceu com a menina nos braços. Ele a resgatou e a entregou à mãe. O herói disse à menina para não ter medo, porque agora ela estaria sempre segura. Quando ele a viu pela primeira vez, pensou que não chegaria a tempo. Mas graças à magia do espaço e do tempo, a bebida dele e o balão dela foram danificados no processo. Mas isso não era nada comparado à vida humana. A mãe da menina estava prestes a agradecê-lo, mas ele disse para ela não se preocupar. Na verdade, era importante para ele que fingissem que nada tinha acontecido, porque ele não queria se destacar ainda mais. Enquanto isso, o vice-presidente e o conselho estavam procurando por ele novamente. O herói não precisava olhar o tempo passar para sentir todos aqueles olhares nas suas costas. Nesse momento, Shaya pensou que Cole estava em algum lugar muito distante, como quando ela o conheceu perto da guilda. Shaya disse recentemente que era aluna da Academia de Aventureiros da área e que havia concluído uma masmorra de nível B. O funcionário então perguntou se ela conhecia um homem chamado Cole. Ele disse que um homem do laboratório de síntese de armas desenvolveu uma nova teoria e a chamou de Teoria de Cole. Quando perguntado sobre o nome, ele disse que um estudante lhe deu uma dica uma vez. Shaya não sabia como sua amiga realmente se sentia. Depois que as aulas terminaram, Cole pegou uma carta na hora do almoço. A carta dizia que primeiro o herói precisa aperfeiçoar suas habilidades com a espada. Afinal, a magia espaço-temporal é auxiliar.
Ele disse que chegaria a hora e o herói entenderia por que precisava disso. Naquele momento, o menino percebeu alguém andando no telhado da escola. O sujeito se virou para o herói e disse que queria tomar emprestado seu poder. Afinal, o fim deste mundo estava muito próximo. Ele disse que, num futuro próximo, tudo o que o herói preza se transformará em pó e desaparecerá. O herói claramente não conseguia acreditar nele. Ele disse que, em qualquer caso, faria o que fosse melhor na sua opinião e que ele próprio tomaria a decisão. Então o rapaz desconhecido pegou o celular e mostrou à irmã no balé. O herói ficou muito bravo, e o estranho sabia que aquele cara tinha grande potencial. Ele pediu que ele não se preocupasse, pois havia apenas tirado uma foto e não havia machucado sua irmã. Entretanto, se ele tivesse que enfrentá-lo em batalha, ele o faria de bom grado. O herói disse que não importa o que acontecesse agora. Não havia necessidade de se arrepender. O estranho explicou que estava preparado para isso desde o começo. Quando o inimigo usou o ataque, o herói percebeu que não havia nenhum cronofator ao seu redor. Ele não viu nada por um tempo, mesmo quando o inimigo praticamente voou até ele. Ele explicou que a intenção de matar não significa criar uma aura assassina e revelar todas as suas intenções, mas o oposto. Isso significava matar sua aura e presença para poder atacar. O sujeito conseguiu pular para trás e entendeu que essa intenção de matar estava escondida pelo cronofator ao seu redor. O estranho explicou que ele seria o vencedor em qualquer caso. Se você conseguir esconder sua presença, a vitória será apenas uma questão de tempo. No momento seguinte, o cara já estava atacando o herói. Mas descobriu-se que ele não era um herói, era uma ilusão. Ele fez uma jogada de avatar e já correu atrás do oponente. O cara ficou confuso sobre o que estava acontecendo. Deve ter sido algo que o atingiu. Não foi apenas uma imagem residual. Naquele momento, o herói avançou novamente em direção ao oponente com grande velocidade. E ele finalmente percebeu que esse era seu verdadeiro poder. Foi muito interessante. Finalmente, eles entraram em confronto com os habitantes da cidade. O vilão estava se perguntando o que faria em seguida. O herói usou a corrente de parada para acorrentar seu oponente. No momento seguinte, ele já estava usando o punho cronológico para atacá-lo. Mas o oponente colocou as mãos na frente do corpo e usou seu corpo de aço. O herói não o matou nem o feriu, o inimigo simplesmente voou para mais longe. O estranho percebeu que claramente não era apenas um golpe. Ele sabia que o herói estava desperto. O herói, neste momento, pensou que até mesmo o último ataque foi inútil. Naquele exato momento, o oponente disse que já era o suficiente e pediu sinceras desculpas pelo que disse sobre sua irmã. Ele se curvou e pediu perdão por esse ataque deliberado, pois isso não deveria acontecer novamente. O herói ficou parado ali, confuso, e o sujeito levantou sua katana e disse que estava indo embora. Cole tentou impedi-lo e disse que a partida ainda não havia terminado. Mas o cara disse que se eles continuarem com essa partida, será apenas na escola dele. Ele explicou que Cole tem um talento único, mas que ainda é fraco, que ainda não atingiu o nível que deveria. Ele o ofereceu para aprender os segredos da espada em sua escola para se tornar mais forte. O herói ouviu que seu verdadeiro talento estava na esgrima e que, se ele quisesse se tornar um grande mágico, primeiro deveria aprender a manejar uma espada. O oponente também disse que agora ele está definitivamente mais forte que ele. Por fim, ele explicou que o esperaria na escola. Naquele momento, o herói sentiu uma espécie de folha de papel no bolso. Esta era uma permissão para trocar alunos entre a escola do herói e a escola do rival, o que significava que uma aventura aguardava o herói.